Boa tarde, pessoal. O tema da nossa apresentação é uma revisão das aproximações lineares para grandes amplitudes de oscilações de um pêndulo simples. Os objetivos do nosso experimento são analisar e comparar os resultados das diferentes aproximações lineares para grandes ângulos na determinação do período de um pêndulo simples. A solução exata é apresentada e seus resultados serão utilizados como escala de comparação. Bom, gente, agora eu vou começar a explicação da teoria. Eu coloquei essa imagem do lado para auxiliar na explicação e no raciocínio. Vamos lá. Considerando um pequeno corpo de massa m preso a um fio de comprimento L, esse corpo realiza um movimento de arco de círculo de raio L, do mesmo tamanho do fio do comprimento. Esse deslocamento que o corpo realiza é demonstrado por essa equação de S igual a Lθ. Aplicando a segunda lei de Newton, a força resultante na direção tangencial ao movimento vale essa segunda equação, m vezes d quadrado s sobre dt ao quadrado é igual a menos m vezes g vezes seno de θ. Substituindo o valor do deslocamento s, resultamos em d ao quadrado θ sobre dt ao quadrado é igual a menos g sobre l vezes seno de θ. Considerando o limite de pequenas oscilações para as quais vale a aproximação seno de θ aproximadamente ao θ, resultamos que a equação diferencial passa a descrever um movimento harmônico simples, como mostrado na equação. d ao quadrado θ sobre dt ao quadrado é aproximadamente igual a menos g sobre L θ. Sendo então possível definir a frequência angular natural do movimento, como ω é igual a raiz de g sobre L. Dessa forma, o período do movimento oscilatório é dado por 2π vezes a raiz de L sobre g. A solução exata dessa equação é obtida multiplicando os dois lados da expressão pelo fator 2 vezes dθ sobre dt, integrando a partir de uma posição angular inicial. O valor do período será dado pela essa primeira equação do slide. Essa integral é conhecida como uma integral elíptica e só poderá ser solucionada de forma aproximada. Usualmente, o resultado final para o período do movimento é reescrito na fórmula como essa equação ao lado. 2k sobre π vezes 2π raiz de L sobre g. Sendo k integrais estabeladas para diferentes ângulos. Observe também que o fator 2k sobre π corrige o valor do período obtido na aproximação linear usual. Seno de θ é aproximadamente θ. Essa tabela abaixo lista alguns valores do fator de correção para os graus. Os autores estudam os diferentes modelos de aproximações lineares, comparando-os com os resultados obtidos pela aproximação usual e a exata. Os modelos apresentados são os seguintes. O primeiro modelo é o modelo linear de Molina. Nesta aproximação, é introduzido um fator de correção, θm, na aproximação linear, ou seja, seno de θ é aproximadamente θm. Molina estabelece alguns critérios para definir a função de correção, chegando, por fim, na seguinte expressão para o período do movimento do pêndulo. 2π raiz de L sobre g vezes esse seno de θm sobre θm, elevado a menos 3/8. O segundo modelo é a aproximação linear de Kidd-Fogg. A proposta dos autores tem como ponto de partida a analogia entre o período de um sistema massa-mola e a aproximação linear do pêndulo simples. O resultado final, apresentado para o valor do período de um pêndulo simples, é 2π vezes raiz de L sobre g cosseno de θm sobre 2, onde esse θm é o valor máximo da amplitude. O nosso último modelo é a aproximação de Ganley-Parvani. A proposta dos autores inicia-se reescrevendo a equação diferencial original, que é essa primeira equação do slide. Quando temos o limite de pequenos ângulos, recuperamos naturalmente a aproximação linear original, visto que o limite do θ tendendo a zero do seno de θ sobre θ é igual a 1. O resultado final que os autores apresentaram para determinar o valor do período de um pêndulo simples para amplitudes máximas, considerado pelo θm,
vale essa última equação. Após a teoria, vamos trazer um pequeno vídeo sobre os materiais que foram utilizados no experimento. Agora vamos mostrar 2 pequenos vídeos também sobre como foi realizado o nosso experimento. Após a realização do experimento, tivemos que realizar uma coleta de dados para futuramente a gente poder comparar as diferentes aproximações lineares que os físicos trazem. Inicialmente, a gente tem diferentes angulações para que a gente possa, no transferidor, definir a angulação em que o pêndulo vai ser liberado e futuramente a gente realizar essa coleta de dados. Inicialmente, a gente coletou os dados experimentais. Então, dependendo da angulação, tinha um tempo diferente e ele foi crescendo ao longo do tempo. E depois a gente tem um valor que era a exatidão, que era uma fórmula que é a mais utilizada para conceitos básicos hoje na física. A linear, que já foi disponibilizada pelo professor. A fórmula de Molina, Kitty-Fogg e Ganley eram fórmulas mais bem elaboradas e que com o tempo chegava mais próximo da aproximação linear exata que a gente definiu. Agora, trazendo gráficos e comparações, a gente definiu gráficos de tempo pelos graus definidos em radianos. E trazendo inicialmente, a gente tem o de Molina, x exatidão, e o de Kitty-Fogg, x exatidão. A gente tem um pouco de dificuldade de visualizar dessa maneira, mas futuramente a gente vai trazer as análises. O de Molina, ele foge um pouquinho da linha do exatidão, trazendo uma pequena irregularidade. E o de Kitty-Fogg, ele já se aproxima um pouco mais comparado ao de Molina. Agora, trazendo o último gráfico de comparação, a gente traz o de Ganley, x exatidão, em que esse é o gráfico, a teoria linear que mais se aproxima da exatidão, em que, comparado aos outros 2 experimentos, esse é o mais próximo da realidade. Agora, trazendo algumas análises, a gente retirou esses 2 materiais do material de apoio disponibilizados pelos professores, em que a gente traz um gráfico e uma tabela. Falando inicialmente do gráfico, esse gráfico se refere aos erros percentuais, em que a gente coloca a variação do tempo pela variação dos radianos. A gente define uma métrica prévia, que é o erro de 1%, e a gente coloca as 3 linhas lineares para a gente poder comparar qual atingiu o erro de 1% antes. A gente, analisando o gráfico, pode reparar que é primeiramente Kitty-Fogg, em seguida Molina, em seguida de Ganley. Então, analisando isso, a gente repara que a métrica utilizada pelo Ganley é a que mais demora para ter um erro de 1%. A gente pode comprovar isso com a tabela abaixo, que é uma tabela que traz o erro em porcentagem, em que a gente pode agregar também com o seno de θ aproximando θ, em que é o modelo menos exato, em que quando a gente fala de 90 graus, ele já tem um erro de aproximadamente 15%. Trazendo para os outros físicos, quando a gente está falando de 114,6 graus, Molina tem um erro de aproximadamente 1,129%. Kitty-Fogg tem um erro de 2,3736% e Ganley ainda 3,168 vezes 10 a primeira de erro percentual, mostrando que é o modelo mais exato hoje em dia. Agora, trazendo as conclusões finais sobre o trabalho, a gente pode trazer inicialmente que a aproximação de Kitty-Fogg não conduz os melhores resultados, porém é mais simples de obter. Esse dado é muito importante porque algumas instituições de ensino acabam passando elas para os alunos porque é uma fórmula que eles têm a capacidade de resolver, enquanto as fórmulas de Molina e Ganley são mais complexas, gerando mais dificuldades na fórmula de conta. E como a de Kitty-Fogg é muito próxima do resultado esperado, é uma das mais utilizadas hoje em dia. Um segundo tópico que a gente traz é que a aproximação de seno de θ, se aproximando de θ, tem um erro muito alto a partir de uma amplitude de 90 graus. Então, ela não é uma métrica boa para ser utilizada. E para finalizar, a gente traz que a de Ganley é a teoria que fornece os melhores resultados, com erros percentuais cerca de 10 vezes menores que os obtidos pelas aproximações de Molina e Kitty-Fogg. Foi algo comprovado nas análises em que a gente trouxe a tabela aqui, enquanto ambas as aproximações de Molina e Kitty-Fogg já estavam no erro de 1%, a gente se falava na de Ganley quando estava ainda 0,3%.